Acabou o verão. É triste, mas acontece todo ano, né? A gente sabe que vai acontecer, a gente começa com aquela alegria e depois, uma hora o verão virou outono. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Espero que o áudio seja bom, espero que a luz esteja boa, porque não temos iluminação do sol no outono aqui em Portugal, chove muito, eu não gosto, mas enfim, estamos ainda falando sobre as leituras de verão, vamos voltar. Bom, pessoal, acabei a maratona Voos Literários do verão. Vou deixar aqui embaixo o vídeo da criadora dessa maratona, se vocês quiserem se interessarem. Se vocês acharem que não vale a pena, porque eu tô no Brasil, então não vou ler todos esses livros, ou não tenho condições nenhuma de ler, mas às vezes vocês se divertem com o vídeo dela. É um vídeo bem fofinho, ela é uma graça, mas é difícil falar o nome do canal, mas tá lá, vocês podem ver. Começando com uma categoria que está sempre presente, que é um livro recomendado no Bookmedia. Média, aqui em Portugal, é o YouTube, Instagram, BookTok, TikTok, qualquer coisa desse tipo. Vai aparecer aqui porque o que eu li é um livro que eu realmente não foi só recomendado, mas foi ganho através do esquilo de um book Instagrammer, booktuber, enfim, não sei, que é o Bookster, o Pedro Pacífico, acho que é esse o nome dele. E ele mandou pra gente, em algum momento, fazendo propaganda do esquilo, o livro Cidadã de Segunda Classe, e é um livro muito bom. Foi assim um livro 5 estrelas, sabe? Aquele livro que você fala, nó, que livro maravilhoso. É a história de uma mulher nigeriana que quer estudar. No momento, numa época em que as mulheres eram muito discriminadas. Isso a gente está falando de anos 50, 60, por aí, se eu não me engano. E as mulheres eram muito discriminadas, as mulheres ainda temos muitos problemas, mas muito diferente do que era naquela época. Não sei na Nigéria, né, mas acredito que tenha mudado lá também. E ela estuda, ela consegue estudar, é uma menina, uma garota, começa com ela pequenininha, a infância dela. O livro tem esse desenvolvimento da jornada dela, né, o desenvolvimento dela. E ela é uma criança, é um romance de formação. Ela é uma criança, ela quer estudar. Num determinado momento, alguém muito sábio diz para os pais: olha, melhor que você tenha a fazer é deixar ela estudar. Pelo menos ela vai ser uma mulher mais cara, uma esposa mais cara, porque eles tinham a questão do dote. E o que acontece é que ela não se casa com as pessoas com a pessoa ou com os pretendentes que a família gostaria que ela se casasse. Meu gato tá aqui no meu pé, então tá difícil de eu achar um lugar que não atrapalhe ele. Mas voltando, ela cresce e essa história é autobiográfica. Ela cresce, ela se casa com um homem que ela escolhe, e simplesmente porque ela tinha que casar, porque ela não tinha para onde ir. Ela estuda, ele também, e ela quer se mudar para Inglaterra. E aí ela tem 2 filhos e ela se muda realmente para Inglaterra. Primeiro ela paga para ele, ela consegue emprego na embaixada dos Estados Unidos. Então ela ganha muita coisa, ela ganha bem, então ela tem condições de ajudar ele e a família. E ele vai para a Inglaterra para estudar, só que ele não é tão bom, não tão estudioso quanto ela. Então ele tem muita dificuldade.
e ela vai atrás. E quando ela chega, ela não é tão submissa quanto ele gostaria e sofre violência. E aí é uma história bem complexa, bem comum e muito bem contada. E é a trajetória dela para ela se livrar desse casamento, é a trajetória dela sendo mãe e tendo cada vez mais filhos, porque isso era o início do uso de anticoncepcionais e métodos contraceptivos mais eficazes, né? E isso tudo sofria muito preconceito, porque para que a mulher quer não engravidar? Se a função da mulher é engravidar, para que a mulher quer poder não engravidar, né? Obviamente para ter outros homens que não o marido. Então, tudo isso, muito preconceito, uma coisa muito horrível que a gente, quando lê, a gente pensa, gente, não é possível que as pessoas pensavam assim. Acredito que não pensem mais, ou eu espero realmente que não pensem mais. Mas é um livro muito bom, recomendo. Então, se vocês querem uma recomendação de Bookmedia, tá aqui, Cidadã de Segunda Classe. É um livro maravilhoso. E ela tomando a consciência de que na Inglaterra ela não era o lugar dela, era uma cidadã de segunda classe. Eu acho que às vezes eu até me vi um pouco nisso, assim, a história de ser imigrante. Claro que salvo muitas diferenças, porque como mulher não negra, eu tenho muitos privilégios que com certeza a Abba não teve. E que as mulheres negras em geral ainda não têm, e a gente tem que reconhecer isso. Porém, naquela época era tudo muito pior do que hoje. Maravilhoso o livro. O próximo livro que eu li era para ser um livro com o título que começasse com a letra F. E eu escolhi a Filipa de Lencastre. A Filipa foi uma rainha de Portugal que nasceu na Inglaterra. Então a gente vê o percurso dela, uma época em que tinha muitas doenças que não eram curáveis, uma época muito diferente, uma vida muito diferente, um livro muito interessante, muito bem escrito. Faz parte das minhas leituras, dos meus livros para os 45 anos. Eu gostei demais de ter lido essa história, de ter tido contato com essa história. É um baita de um calhamaço, precisa de fôlego para ler. Mas é muito interessante, foi muito bom ter lido. Vamos lá para um livro leve ou divertido. Essa é a terceira categoria. Eu coloquei Amor e Enganos, da série Bridgerton, porque é um livro que eu gosto, uma coleção que eu gosto, né? E que eu acho divertido, que eu acho super leve, que eu com certeza me diverti fazendo essa leitura, que aqui é o amor entre a Sophie Beckett e o Benedict. É o livro do Benedict que a gente acredita e espera, os fãs da série Bridgerton da Netflix, espera que realmente esse daqui seja o próximo, né? A próxima temporada da série. O próximo é uma ficção científica ou uma ficção especulativa. Uma ficção especulativa é As Intermitências da Morte. Eu ia ler outro livro, mudei. Esse eu lembro que eu mudei. O outro, acho que eu mudei também. O Laços. Acho que todos até agora, tirando Filipe de Lencastre, acho que é o único que eu não tinha mudado. E esse daqui, As Intermitências da Morte, do José Saramago. É, sim, simplesmente 5 estrelas, maravilhoso, lindo. Sei lá o que mais que eu posso falar sobre esse livro. Vou fazer uma resenha sobre ele, vou falar mais no livro de leituras do mês, que eu li nesse mês de setembro, então contei até para o Setembro Amarelo, porque ele tem uma capinha meio amarelinha.
um amarelo limão. Então vocês assistam o próximo vídeo, que nele eu vou falar sobre as leituras do mês, e aí tem lá mais sobre Intermitências da Morte. É um livro muito bom. E aí a gente entra na categoria quadradinhos, livro aos quadrados, leitura de HQ, e eu li Persépolis. Antigamente, a gente tinha um lugar que se chamava Pérsia. E a Pérsia era um lugar de muita cultura, de uma coisa assim incrível, muita mitologia. E aí esse lugar deu origem ao Irã. E ao Irã de hoje, e ao Irã que é o que a gente encontra aqui, metade pelo menos da metade não, mas parte da vida dessa mulher, que é a Marjane Satrapi, ou Satrapi, não sei. E esse livro é assim profundamente difícil. É muito difícil. É ter contato com uma história que ela fica tentando voltar, assim, que ela fica pensando, esse é o meu lugar, eu amo esse lugar, mas é muito difícil viver aqui. E eu me identifiquei muito, apesar de também milhões de diferenças, né, gente? Não tem que pontuar isso. Mas de ter um lugar que é o meu lugar, mas que é muito difícil de viver. E com relação a isso eu me identifiquei. E com relação à cultura desse lugar fantástico que foi destruída pelo fanatismo religioso, por regras infundadas e desnecessárias, e enfim, não quero criticar aqui nenhuma religião, mas temos que criticar sempre aquilo que é absurdo, né? Então, o fanatismo e a opressão é absurda, e aqui a gente tem guerra do Irã com o Iraque, são várias guerras, são muitas coisas paralelas, uma guerra civil entre o povo ali, é complicado, uma opressão muito grande que especialmente as mulheres passam, bem difícil, mas o livro é muito bom. Um livro nacional, e o livro nacional que eu já li já há alguns meses, acho que foi em agosto, foi o Ensaio sobre a Cegueira. Gente, esse aqui, mais até do que As Intermitências da Morte, esse daqui se tornou um dos meus favoritos. 5 estrelas e coraçãozinho. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Não é à toa que o Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mais ou menos com esse livro. Algumas pessoas dizem que é por conta desse livro, outras pessoas que é por conta do Memorial do Convento, que o Memorial do Convento que é a obra-prima do Saramago. Ainda não li, mas esse aqui realmente é muito bom, e o final se faz, como assim? É isso? Então tá. É muito bom mesmo. E tenho, né, vídeos que eu falo mais sobre ele. Vou deixar linkado aqui, porque eu não posso me estender muito aqui nesse vídeo falando sobre cada um dos livros. Próximo seria uma capa azul. E aí eu escolhi esse aqui, que tem aqui uma mancha azul de água, mas tem também aqui atrás. E ele por dentro tem muito azul, e ele tem inclusive as letras, ele é escrito em azul. Tem azul assim, ó. Muito lindo esse livro. Esse livro da Conceição Evaristo é um livro que não é nada fácil. São contos, se eu não me engano, 15. E esses contos, tem algum que acaba feliz?
Não sei. Assim, se teve, acho que eu não li direito. São tristes e trágicos. Eu imaginava que seriam tristes. Esse primeiro, que é o da mãe, que fala dos olhos da mãe, que é o que tem aqui atrás, vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Só então compreendi, minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Esse trecho faz parte do primeiro conto. E para mim foi esse o melhor. O melhor, ele é sensacional, parece uma coisa meio autobiográfica, não sei se tem alguma coisa a ver com ela e a mãe dela, mas é muito, muito interessante. E que termina melhor. Mas tem alguns com tragédias assim, e coisas que a gente sabe que realmente acontecem nas favelas do Brasil, nos cantos do Brasil, né? Violência, morte, assassinato, enfim. Morte pelo sistema, pela polícia, pelo... Ai, é muito gatilho, gente, um livrinho fininho desse, ele dá um sofrimento, mas é muito bom. Só li livros bons e ótimos, vocês perceberam. Bom, e aí eu entrei numa coisa aqui meio polêmica, comigo mesma. Que ainda não contei isso, vamos ver o que vocês acham, me digam aí nos comentários. Ana, se você assistir esse vídeo, deixa aí escrito, né, se o que você achou que realmente valeu. Esse livro conta ou não conta. Porque a Ana colocou um livro da moda. Um livro que está na moda, não um livro sobre o tema moda. E eu li um livro e falei, vai ser esse, porque eu não li nada atual, nada que falasse, foi publicado agora e realmente teve um hype. Mas esse foi um livro que teve um retorno da catacumba, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele teve aí um retorno, foi super vendido novamente por conta da youtuber americana que falou sobre ele, que fez vídeo sobre ele, que leu, que amou e que disse que é o melhor livro da vida, o livro que ela mais ama, passou na frente de Jane Austen. Então, passou na frente de Orgulho e Preconceito. Para mim, não passa na frente de Orgulho e Preconceito, porque eu sou uma pessoa amorzinho, eu gosto do romance. Mas com relação à escrita, realmente é muito bom. Eu não lembro se eu li antes, se foi uma releitura, ou se eu só estudei na escola, né? Ou Machado de Assis, eu tenho certeza que eu estudei na escola. Eu li o Dom Casmurro, eu lembro de ter lido o Dom Casmurro e pretendo fazer esta releitura em breve. A próxima categoria é a categoria família. Um livro que fale sobre família. E eu coloquei a Hila de Ingleside, que apesar de ter um nome de Hila, né, ela é a principal, mas fala muito sobre a família dela. Fala muito sobre os irmãos dela que vão para a guerra. E aqui a gente tem como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Eu já falei sobre esse livro no meu livro de resenhas dos livros de agosto. E é muito triste em alguns momentos e é muito feliz em outros momentos. É aquele livro que deveria ser meu livro de conforto, mas não foi tão de conforto assim. Eu chorei horrores com esse livro. Porque talvez eu tenha visto a Anne crescer. E a Anne, esse livro é da série da Anne, de Green Gables.
eu vi a Anne crescer e eu vi a Anne se tornar mãe. E aqui ela é mãe da caçulinha de 15 anos. Então ela já é uma mãe adulta, mais ou menos como eu, uma mãe com mais de 40 anos, e que vê os filhos indo para a guerra. Então eu me coloquei muito no lugar dessa personagem e é claro que eu sou. O próximo livro era para ser de um autor que eu ainda não tivesse lido e eu escolhi esse daqui, O Leopardo. Não era essa a minha escolha, esse daqui foi a escolha assim repentina, que vou colocar esse aqui porque eu não li outro. Então precisava mesmo encaixar algum nessa categoria e porque este livro eu li para a leitura conjunta de setembro. A leitura conjunta ainda não acabou, mas o livro eu já terminei. O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Príncipe Siciliano. Vou ler aqui para vocês o que está aqui atrás. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Príncipe Siciliano, apenas publicou durante sua vida alguns artigos em jornais. No entanto, aos 58 anos, começou a escrever O Leopardo, romance acerca de uma aristocracia decadente e moribunda, que enfrenta a nova realidade social e política originada pela unificação da Itália. A crônica desses tempos incertos entre 1860 e 1910 transmite uma atmosfera de desilusão, ceticismo e melancolia, ao mesmo tempo que espelha, de maneira poética, a fragilidade da condição humana. Surgido póstumamente, este romance tornar-se-ia uma das obras-primas da literatura italiana do século XX. E aí, gente, eu li esse livro e assim, foi difícil para mim, eu coloquei um tanto de audiobook para dar conta, apesar de ser um livro fininho, mas setembro foi um mês muito complicado aqui em casa, porque eu tive mais encomendas, graças a Deus, que as encomendas continuem, não é esse o problema, mas me dividi, né, entre o trabalho e a leitura e a visita dos meus pais. Então, a concentração antes, durante e depois da visita dos meus pais foi nula. Então, assim, antes foi o final de agosto, comecinho de setembro, durante foi o mês de setembro e finalzinho de setembro. Então, assim, foi difícil concentrar. Então, eu coloquei o audiolivro e consegui acompanhar muito bem. Achei que funcionou para mim, para esta obra. Não são todos que funcionam. Consegui prestar mais atenção com uma pessoa lendo. Quando é uma leitura humana, quando é alguém que lê bem, pausado, funciona. E é um livro muito interessante. É muito interessante a gente. Primeiro, porque conta a história de uma região que a gente às vezes nem pensa, a gente estuda isso lá na escola, história, para quem estudou na mesma época que eu, porque hoje em dia nem sei se o pessoal estuda isso. E depois a gente esquece, a gente nem liga, né? Principalmente se você for uma pessoa assim das exatas como eu, você não vai saber mais sobre a história da unificação italiana. Mas se torna conhecimentos gerais, né? E a gente. E aí, ver isso ali sendo vivido por um personagem, ele olhar para as outras pessoas, os burgueses, e pensar: nossa, agora eu vou ter que conviver com esse povo que estão em ascensão, enquanto ele está em decadência, é muito interessante. É muito interessante. É uns tapas na sociedade que se acha, né? A aristocracia, o rei, o príncipe, eu aqui com os meus símbolos de leopardo, as minhas casas, as minhas fazendas, meus coisas, todo o meu poder, agora eu vou ter que me juntar com essa galera. E é muito legal de ver. Eu achei interessantíssimo, assim. O narrador é muito. Ele dá umas fisgadas, assim, na, nas partes difíceis, assim, do personagem principal.
Ele é contra o coitado do personagem principal. A impressão que dá é essa, assim, que o narrador tá sempre tirando sarro da cara dele. Um livro de uma cultura diferente da sua. Não foi esse que eu escolhi, eu acho que não. Nossa, não tem nenhum. Foi o que eu escolhi? Acho que só o da capa azul. Ah, não, dos quadrinhos. Mas foi esse que eu li. O Vale do Arco-Íris. É uma cultura muito diferente da minha, porque se passa no Canadá. São as crianças da Anne. Eu falei mais sobre ele no livro de leituras, eu acho que de julho. E é muito interessante, assim, muito fofinho. São as crianças ali pequenas, e convivendo com as outras crianças que são vizinhos e tentando resolver questões. É bem legal. Esse, o Vale do Arco-Íris, ele vem logo depois do anterior. E aí, pro Hila, passa um tempo. Eu falei sobre isso no vídeo só sobre a série N. Vou deixar aqui para vocês. Vejam lá. E para você não perder nenhum vídeo desse canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso faz com que a gente cresça, faz com que a gente tenha vontade de fazer cada vez vídeos melhores, mais interessantes para vocês. E deixe um comentário aí do que vocês estão gostando e o que vocês acham que eu posso melhorar. Gentil, educadamente, por favor, né? Não detonem comigo. Aí a gente tem um livro sobre música, porque a gente estava no verão, né? Aquela época gostosa de festas, festivais, verão, a animação e música. Inclusive, eu no verão fui no show. Foram 2 shows? Foram 2 shows no verão do Djavan com a minha família, meu marido e meu filho mais velho. E do Ney Matogrosso com meu filho mais velho, meu pai e minha mãe. Gente, que sensacional, os dois maravilhosos, assim, não sei nem dizer qual que eu gostei mais. É que o Djavan, ele é fofinho demais, ele é simpático demais, ele é maravilhoso e as músicas dele são, assim, as melhores do meu coração, eu amo. Mas o Ney Matogrosso também muito bom, que showzaço, mas ele não interage tanto, assim, não é tão, é mais performático, mas é muito legal. Então, falando de música, a pessoa viaja, né? Fala de outra coisa, mas vocês gostam também de saber um pouco da minha vida, né? Eu li o livro da Rita Lee, que aí tem também música da Rita Lee no show do Ney Matogrosso. Ah, tá vendo? Tem tudo a ver. E tem sobre o Ney Matogrosso no livro da Rita Lee. Ai, tem momentos em que eles se encontram. Inclusive, se eu não me engano, foi com o Ney. Foi na banda do Ney Matogrosso que ela conheceu o marido dela. Ah, gente, tá vendo? Tinha tudo a ver. Era isso. Maravilhoso também. O show da Rita Lee também foi sensacional. Eu fui no show da Rita Lee, eu tinha 25 anos, se eu não me engano. 15 anos atrás. 15, 16, 17 anos atrás. Meu filho era pequeno, bem pequeno. Não sei se ele tinha uns 4, 5 meses, o Pedro. Acho que mais, um pouco, assim, uns 8 meses. Maravilhoso! Foi o melhor show da minha vida. E o livro da Rita Lee é muito bom. É muito bom. Eu li esse livro na praia. Eu me diverti horrores. É muito interessante a história dela. Ela é fofa demais. É muito bom, gente. Aí a gente vem para uma adaptação, um livro adaptado para filmes. Gente, esse livro aqui é fofinho demais. Eu aproveitei ele também para ler ali, sair de uma canseira, de uma ressaca, uma mini ressaca. Não cheguei a ter uma ressaca nessa estação, porque o verão é maravilhoso, né? Eu amo o verão. Então, mas tive ali momentos de leituras muito densas. Então, no momento em que eu dei aquela descontraída e li este livro, junto com meu filho, delicinha, é Laços, da Turma da Mônica. Não é do Maurício de Souza, né? Mas é baseado e faz parte
com a autorização dele e tudo mais. Inclusive, a série, inclusive esse aqui foi o do filme, né? O primeiro, Turma da Mônica Laços. É muito fofinho, muito gracinha. É um pouquinho menos história do que o vídeo, o filme. Tô péssima hoje. Tô falando tudo errado, tudo misturado, tá terrível isso. Mas vamos falar de novo. Neste livro, Turma da Mônica Laços, a gente tem menos história do que no filme. É uma HQ com as imagens diferentes das histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Mas é muito lindo e é muito interessante. Eu comprei esse livro pro meu filho, porque ele ama a Turma da Mônica, já contei isso pra vocês. E eu li com ele, foi muito bom. Aí a gente tem duas categorias de quantidade de páginas. A categoria de mais de 400 páginas e a categoria de menos de 200 páginas. Começando com menos de 200, gente, eu amei esse livro. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu espero que seja assim que fale. É muito bom esse livro. É muito interessante. Apesar da gente já saber o que acontece, já saber mais ou menos, pelo menos eu sabia, né? Então, não sei. Os jovens de hoje me surpreendem com cada coisa que eu não vou duvidar que muita gente não faça a menor ideia do que acontece aqui. É um livro muito fininho, é um livro que é melhor a gente nem falar muito sobre ele, porque ele acontece as coisas tão rápido, você descobre todo o segredo tão rápido, e a gente tem também isso na nossa memória, já é meio que um inconsciente coletivo, praticamente, né, de algumas leituras. Acho que algumas leituras que foram muito usadas como referência para as outras obras, para obras de outras mídias, né, para filmes. Então, até desenhos, e esse aqui é falado dele no livro da Hilary Ingleside. Eles têm um gato com o nome Doc, que é o Dr. Jekyll. E às vezes ele é o Dr. Jekyll e às vezes ele é o Sr. Hyde. É muito bom, muito bom. Queria ter lido assim sem saber nada sobre ele, se eu pudesse, mas não dá. Eu já sabia. E li também, por último, não menos importante, talvez o mais importante, talvez o meu mais 5 estrelas de todos esses que eu li aqui, tirando o Saramago, né? O Mestre e Margarita, do Mikhail Bulgakov. Isso aqui é uma sátira com muitas coisas, com a não crença, por exemplo. É muito interessante, né? Porque a gente vê muita crítica à igreja, no Saramago, por exemplo, muita crítica às religiões, mas às vezes a gente vê críticas ao ateísmo, crítica à sociedade hipócrita, e não exatamente ao regime da Rússia ali do momento, da União Soviética, mas muito mais a prática, não a teoria, mas a prática, a hipocrisia das pessoas mesmo, pessoas que falam uma coisa e fazem outra, e é isso, né? Isso que é ser hipócrita, né? Bom, gente, eu amei esse livro, eu acho que eu falei mais, eu fiz uma resenha dele, se vocês tiverem paciência com as minhas resenhas, tá aqui, assistam. E é isso, eu amei, achei que... E participei de um clube da Paloma Lima, vou deixar linkado aqui, se vocês tiverem interesse no canal dela e vocês acham lá o clube dela, é muito bom. E tem muitos vídeos, então os vídeos ajudam a gente a fazer a leitura, a compreender o momento histórico, o que estava acontecendo, não só a história em si, né, mas tudo
o plano de fundo, todo o contexto. Ela gosta muito desse contexto e eu acho interessantíssimo. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Próximo vídeo eu falo sobre as minhas leituras do mês de setembro, um pouco mais aprofundada. E lá vocês vão saber o que eu achei mais de alguns desses livros. Os outros eu vou deixar os vídeos todos linkados aqui, vocês podem assistir. Um beijo!